Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras. E hoje estamos aqui para mais um vídeo da série A Minha Posição Bíblica. Amém, irmãos? Hoje eu vou falar sobre o tema Eu Sou o que Sou. Então peço que os irmãos se preparem desde já para nós darmos início ao estudo da Palavra do Senhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, nós sabemos que Deus ele vai usar vários nomes no Antigo Testamento. Elohim, que enfatiza Deus como Criador Supremo e Poderoso. Adonai, que significa Senhor. El Shaddai, que é o Deus Todo-Poderoso. Adonai ele significa Senhor ou Mestre, indicando soberania e autoridade. El Shaddai é traduzido como Deus Todo-Poderoso, destacado lá na aliança com Abraão. El Elyon, é o Deus Altíssimo. Depois nós temos o Yahvé Sabaô, que é o Senhor dos Exércitos. E Jeová Jiré, que é o Senhor proverá. Jeová Rafá, que é o Senhor que cura. E Jeová Nissi, que é o Senhor, é a minha bandeira. Então quando nós vamos parar, nós vamos lá para o versículo em Êxodo, capítulo 3, versículo 14, diz assim: E disse Deus a Moisés, Eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, Eu sou, me enviou a vós. Então, irmãos, lá no Monte Sinai, Deus revelou então o seu nome, Eu sou o que sou, que significa o que? É o nome de Deus, é o Yahvé, é o Jeová, porque o nome de Deus é o YHWH, que traduzido para a nossa língua ficou Yahvé, e também ficou Jeová. Yahvé, YHWH, que a gente chama de Yud-Re Vav-Re, é o nome pessoal do Deus vivo que age na história do seu povo. Então, na realidade, quando nós olhamos para o hebraico, a tradução correta é não é o que eu sou o que sou, mas eu serei o que serei. Então, Deus será o que o povo precisar. Ele será a cura, ele será o libertador. O eu sou significa o Deus no passado, o Deus no presente e o Deus no futuro. Então no hebraico, irmãos, não existe o verbo ser e estar no presente. Aí mais na frente a gente vai ver que Jesus ele vai dizer que ele é o grande eu sou. Então Moisés, nós sabemos, ele estava no deserto, ele era pastor de ovelhas em Midian. Um dia ele viu uma sarça ardente que não se consumia. O anjo do Senhor, ele se manifestou naquela sarça. Moisés, ele se aproxima e uma voz disse, Moisés, Moisés. E Moisés responde, eis-me aqui. Então Deus disse que viu o sofrimento do povo de Israel, e queria usar Moisés para poder libertar o povo. Então Moisés disse o seguinte, mas se perguntarem o nome de Deus, o que eu vou dizer? O que eu vou falar? Aí Deus disse, eu sou o que sou. Eu sou, me enviou a vós. Lá em Êxodo 6, versículo 3, diz assim, Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui perfeitamente conhecido. Então, irmãos, o que a gente percebe aqui? Que Deus ele não se revelou a Abraão, Isaque e a Jacó pelo nome, como fez com Moisés. Deus nunca antes tinha se revelado como Yahvé. Então nós vimos anteriormente que a tradução correta é Eu serei o que serei. O nome de Deus ele revela mais do que um simples título. O nome de Deus mostra que ele é eterno, mostra que ele é imutável, mostra que ele é autoexistente. Então essa expressão Eu serei o que serei significa o seguinte, eu me tornarei o que você precisa que eu torne. Eu estarei o tempo todo ao lado de vocês. Eu vou tirar o povo da escravidão do Egito. Eu serei tudo que vocês precisarem em caso de guerra. Se vocês passarem por escassez, eu serei o Deus da provisão. Trata-se de um Deus sempre confiável, de um Deus presente e, acima de tudo, a única fonte da nossa salvação. Então, irmãos, por que a tradução padrão das Bíblias é o eu sou e não eu serei o que serei?
É o seguinte, irmãos, porque na Septuaginta, né, que é a tradução grega do Antigo Testamento, lá em Êxodo 3,14 é traduzida como eu sou o que sou. E essa expressão na Septuaginta, ela influenciou fortemente a teologia cristã, sendo frequentemente associada à auto-identificação de Jesus no Evangelho de João. Então lá em Êxodo 3, versículo 2, né, quem aparece ali para Moisés é o anjo do Senhor, Cristo, né, é o próprio Cristo, antes da sua encarnação. Êxodo 3:2 diz o seguinte, ó, ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, essa não era consumida pelo fogo. Então eu estou lendo aqui na versão NVI, que ela coloca o anjo do Senhor em letra maiúscula, né, mostrando que esse anjo do Senhor é o próprio Cristo. Né? Então a versão que traz anjo do Senhor em maiúsculo é a melhor tradução. Então quando nós lemos lá em João, agora João 8, 56 a 58, diz assim, ó, Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então, irmãos, essa passagem aqui, né, ela nos mostra que Jesus tem os mesmos atributos de Deus. João, ele inicia o seu evangelho dizendo, né, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Né? Então, quando nós estudamos o livro de João, nós constatamos o quê? Que João escreveu o seu livro muitos anos, né, depois dos apóstolos que já haviam morrido. E o objetivo de João era o quê? Defender a divindade de Cristo. Nós não podemos esquecer, irmãos, que na época de João, a cultura grega ela tinha bastante influência. Né? E João ele enfrentava a questão do gnosticismo. Né? O gnosticismo ele ensinava que a matéria é ruim e o espírito é bom. Como Jesus ele veio em carne, né? Jesus então era uma coisa ruim. Lá no verso 56, né, que nós acabamos de ler, Jesus diz que Abraão viu o seu dia e se alegrou. O que significa isso, irmão? Significa que Abraão, pela fé, ele anteviu profeticamente o tempo, a obra e o ministério de Jesus Cristo. Ele contemplou a salvação futura e a promessa de redenção. Né? Então Abraão ele se alegrou reconhecendo em Jesus o verdadeiro Messias. Lá no verso 57, né, os judeus disseram assim, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? E Jesus responde, né, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, irmãos, por essa razão, né, João, então, ele vai relacionar em seu livro 7 milagres e vai usar também de 7 declarações a respeito de Jesus. Por isso que lá em Êxodo, a expressão é, eu serei o que serei. Né? E João, então, ele vai passar a fazer 7 declarações, né, a respeito de Jesus, o que ele seria no futuro. Né? Então ele vai dizer, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu sou a videira verdadeira. Amém, irmãos? Então essa era a mensagem, né, que eu queria passar para os irmãos. Né? Espero que os irmãos tenham compreendido. Caso você queira fazer uma observação a respeito do vídeo, ou mesmo queira fazer alguma pergunta, você pode usar aí os comentários. Se você gostou desse vídeo, peço aí que você deixe seu like, seu joinha, né? Caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém? Quero agradecer a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.